Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula, essa será a nossa videoaula, a segunda aula a respeito do livro do Apocalipse, especificamente as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. A primeira aula, nós falamos sobre o capítulo 1, que faz uma introdução ao livro, e hoje nós estaremos falando da primeira igreja que é vista no capítulo 2 do livro do Apocalipse. Estaremos tratando um pouco a respeito da igreja de Éfeso, ok? A igreja de Éfeso, nós estaremos tirando algumas lições dela, e as principais que eu estou enumerando voltar ao primeiro amor, é a mensagem dessa igreja, né? Deixar de seguir as heresias e as seitas, perseverar nas perseguições e sofrimentos, deixar de ser uma igreja idólatra. No decorrer da nossa aula, eu estarei colocando para vocês alguns slides ou algumas imagens para que você possa acompanhar de acordo com a narrativa do texto, ok? Então vamos começar. A revisão, né? Vamos fazer uma revisão da nossa primeira aula para que você possa lembrar o que nós tratamos do prólogo, ou seja, da introdução. Nós vimos que do capítulo 1, do versículo 13 ao 20, Jesus se revela em corpo glorificado. No versículo 3, nós podemos ver a bênção tríplice, que existe uma bênção tríplice no capítulo 1. E tão somente no livro na Bíblia, nós só vemos essa bênção no livro do Apocalipse. No versículo 7, nós vemos a promessa da segunda vinda, aqui detalhando e falando a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus, pela primeira vez no livro de Apocalipse. E vemos no versículo 11 o início, citando a respeito das 7 cartas do Apocalipse. As 7 cartas, as 7 igrejas que se encontram hoje na Turquia. Capítulo 2 e 3 do Apocalipse revela o conteúdo de cartas que o próprio Jesus Cristo ditou ao apóstolo João para serem enviadas às 7 igrejas, que são elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa aula é sobre a igreja apenas de Éfeso. Citaremos as outras igrejas, mas a ênfase geral será a respeito da igreja de Éfeso. No estudo anterior, vimos que essas 7 igrejas representam os períodos pelos quais a igreja de Deus passaria na terra. Nas cartas, encontramos o retrato da relação de Cristo com as diferentes fases da igreja ao longo da igreja cristã. Eu estarei colocando aí agora para você um slide que fala um pouquinho dessa igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo ao final de sua segunda viagem missionária, conforme nós também podemos ver em Atos Apóstolos, capítulo 18, no versículo 19 ao 20. O significado da igreja de Éfeso é desejável. Essa igreja nasceu no período primeiro século, né? A igreja de Éfeso é considerada a igreja apostólica ou a igreja primitiva. Foi a igreja que surgiu praticamente o cristianismo. Foi a igreja a qual mais se pregou o evangelho, foi a igreja que o evangelho se tornou conhecido, foi a igreja muito perseguida, foi a igreja dos apóstolos, né? E foi a igreja que viu seus apóstolos morrerem, né? Nós vemos que nesse período da igreja os apóstolos foram torturados e mortos por conta do testemunho de Jesus Cristo. Colocarei também para você aí outro slide falando sobre um pouquinho a população da cidade de Éfeso. Ela tinha mais ou menos 250 mil habitantes na época, isso no século I, o que também fazia dela a segunda maior cidade do mundo naquela época. Em 2015, a Unesco integrou Éfeso na lista de Patrimônio da Humanidade. Essa igreja física ela não existe mais. Essa igreja ela foi destruída, existem alguns
monumentos, né? A arqueologia aí conseguiu restaurar algumas edificações. Quem passeia, faz alguma peregrinação, vai conseguir ver na cidade hoje ali na Turquia, a cidade de Éfeso em ruínas. Então essa igreja, ela não existe mais, ok? Por meio das cartas, Jesus faz elogios, censuras, exortações, advertências e promessas ao seu povo, desde sua crucificação até os dias de hoje. As 7 igrejas estavam localizadas na Ásia e a primeira delas, Éfeso, foi fundada pelo próprio apóstolo ou pelos apóstolos. Você vai notar que ao terminar o conteúdo das cartas, Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas palavras confirmam que a mensagem expressas por Cristo são para todos os seus seguidores. São mensagens de Jesus para você e para mim. Jesus faz algumas censuras e todas as igrejas elas sofrem algumas censuras. Jesus admoesta algumas igrejas, Jesus repreende algumas igrejas. E na igreja de Éfeso houve algumas repreensões e algumas censuras do próprio Jesus já glorificado. A primeira censura que Jesus faz a essa igreja de Éfeso é que ela abandonou o seu primeiro amor. Ela deixou de praticar o evangelho com amor. Embora tenha sido uma igreja que cresceu muito, uma igreja que tenha expandido o evangelho, ela ao longo da perseguição, muitos ditos cristãos, eles se perderam no seu amor, se esconderam, né? E interessante que hoje a igreja contemporânea tem feito isso também. Nós não temos visto a igreja de Cristo, né, no meio global, universal, não estou generalizando, mas a sua grande maioria nas suas casas, adorando, louvando o Senhor, sim, na sua casa, porém com decreto, ou eu também não quero dizer isso que nós devemos descumprir o decreto, mas que a igreja está paralisada. A igreja está paralisada, tem comungado com a sua família e tal, mas por motivo dos templos estarem fechados, a igreja não tem se reunido nos templos. E quando a igreja não se reúne, a igreja fica paralisada, não evangeliza, não exerce o trabalho missionário, porque ela está inclusa nos seus lares. Então, eu acredito que por conta da perseguição romana naquela época, alguns cristãos deixaram de fazer o seu trabalho, perderam o seu amor, afastaram do seu amor e pararam de pregar o evangelho, até mesmo com medo de perseguição, até mesmo da morte, né? Nós hoje estamos presos por conta das restrições do governo, não podemos sair por conta do coronavírus, mas também temos que lembrar que, de uma certa forma espiritual, a igreja do Senhor está sem evangelizar. Graças a Deus nós temos esse veículo de comunicação, que são as lives, né, as redes sociais, nós podemos nos expressar e abençoar a vida de outras pessoas. Naquela época não existia isso, as pessoas ficavam nas suas casas. Algumas pessoas perderam o amor enquanto os apóstolos estavam pregando, né, sobre ali o domínio do Império Romano, de perseguição, e perderam muitas suas vidas. Muitos cristãos nessa época eram jogados nas arenas, né, com os leões, viravam aí tochas humanas. Eles não queriam. Muitos cristãos perderam o amor, perderam a fé, e aí Jesus faz essa censura: volte ao primeiro amor, testemunhe de mim. O Senhor também faz a censura e fala para que essa igreja lembre-se de onde ela caíste, ou seja, lembrar das coisas que Deus tinha feito na vida deles no passado. Lembrando que essa igreja é uma igreja apostólica, os apóstolos estiveram com o Senhor, os discípulos dos apóstolos também tiveram experiências com os apóstolos, não diretamente com Cristo, mas com os apóstolos, e experimentaram das maravilhas, de curas, de bênçãos que o Senhor tinha prometido a eles. E o Senhor faz essa censura: lembra das promessas, lembra das coisas que eu fiz no passado aos vossos pais, lembra das minhas promessas. E o povo estava caindo nessas questões. O povo estava se esquecendo de Deus,
por medo, por perseguição, o Senhor adverte a esses irmãos. Lembra-te de onde vós caíste. O Senhor também faz a censura, dizendo, arrepende-se e volta às primeiras obras. Ou seja, tomar uma decisão, voltar ao verdadeiro evangelho, ao amor, às obras, à fidelidade e ao serviço cristão. Volte a evangelizar, volte a pregar o evangelho. E para você hoje, para nós, todos nós hoje que estamos nesse período tão difícil aí, que estamos nos nossos lares, temos utilizado as redes sociais para falar do amor do Senhor, para evangelizar do amor do Senhor, mas tem pessoas que não têm as redes sociais, não possuem um celular, não possuem... Lembrando os moradores de rua, por exemplo, né? Como que essas pessoas receberão a palavra do Senhor nesse período que a igreja está fechada, o templo está fechado? E aí sabemos que a igreja somos nós, mas o templo é um local de aglomeração de pessoas santas e também de uma oportunidade de apresentar o evangelho às pessoas. As pessoas, elas quando olham para o templo, elas entendem que é ali a habitação de Deus. Para nós, já crentes, sabemos que isso não é verdade. Mas para as pessoas que não são crentes, é a habitação do Senhor ali no templo. Sem o templo, como essas pessoas ouvirão? Nós não podemos descumprir uma recomendação de sair de casa para pregar o evangelho, né? Para evangelizar, não podemos sair de casa. E como essas pessoas ouvirão? Como essas pessoas vão crer no evangelho sem que haja as pessoas pregando? Então é uma situação difícil. Isso aconteceu na igreja de Éfeso no primeiro século e nós estamos, por incrível que pareça, experimentando algo muito parecido. Estamos cuidando de nós apenas. E aquele que não tem as redes sociais, aquele que não possui a internet, um celular, né? Pessoas carentes, por exemplo, como essas pessoas vão ouvir da palavra do Senhor e se arrepender? É quase que impossível, né? Então aconteceu isso na igreja de Éfeso e vem acontecendo. E aí o Senhor também faz aqui uma censura grave. Qual é a censura? Ele diz que caso eles não se arrependessem, ele ia retirar do meio deles o candeeiro. Retiraria a presença de Deus. O candeeiro aqui representa o próprio Espírito Santo do Senhor. Deixaria de atuar no corpo da igreja com o poder e com os sinais. Então o Senhor fala, se você não volta ao primeiro amor, se você não se arrepende, se você não lembra de onde você caíste, e de onde você caíste, meu amado irmão, também você pode levar isso como o teu passado sem Cristo. Lembra como que era a sua vida antes de Cristo? Sua vida era de perdição eterna. E aí o Senhor te resgatou, te salvou, te limpou, te purificou, te glorificou, né? E aí ele fala, lembra-te de onde você caíste, né? E aí nós temos que lembrar, irmãos, de tudo que Deus fez na vida da gente. Continuar as obras, ou seja, o evangelismo, a pregação do evangelho, cumprir verdadeiramente a missão que é o ir de Jesus, senão o Senhor tira o seu espírito do meio de nós. Ele deixa de agir. Então não podemos ficar inersos, né? Não podemos ficar paralisados por conta das advertências, por conta da situação atual do país. Assim foi como a igreja de Éfeso. Claro que a igreja de Éfeso estava vendo uma perseguição muito maior de vida, de morte, né? Mas ela pode ser trago para hoje também, para a igreja contemporânea. Por isso a igreja ela é importante, a história da igreja ela é importante para nós no atual século, né? Tem muito a ver conosco, tudo que Jesus falou a essa igreja no século I vem falando conosco também. E aí você depois pensa aí, será que não é bem parecido com o que nós estamos vivendo? Será que nós não estamos perdendo o primeiro amor? Será que você está lembrando de onde Jesus te tirou? Talvez de uma cadeia, de uma prostituição, do lamaçal, da vida que você estava levando perdido, né? Ele faz essa advertência. Quantas vezes você tem ouvido a palavra de Deus sendo pregada e você não se arrepende, tem endurecido o coração? E aí Jesus faz a última censura. Olha, se você não se arrepender, eu vou tirar meu espírito de você.
A graça comum que está sobre você vai ser retirada. Eu não vou trabalhar mais para a conversão da sua alma. E aí você pode incorrer até no pecado contra o Espírito Santo, de endurecimento do coração. Jesus dá várias oportunidades. E aí nós escolhemos se queremos abrir ou não o coração para escutar a palavra dele. Mas também, irmãos, nessa igreja de Éfeso, Jesus também faz alguns elogios. Ele fez alguns elogios a essa igreja. Ele diz que conhece a obra dessa igreja, nada está escondido. Ele fala que essa igreja era a igreja viva, era atenta. Alguns tinham muito amor, principalmente os apóstolos. Ela vivia o evangelho da fé verdadeira, ela combatia as heresias que apareciam, principalmente contra os próprios imperadores que eram de religião pagã. O Império Romano nessa época era de religião pagã. Estava surgindo, começando a querer surgir a igreja romana cristã, ela era pagã. E ele fala que essa igreja tinha fiéis. Existiam pessoas fiéis. Então Jesus faz elogios. Ele fala também sobre a perseverança. Ele fala sobre os irmãos que nessa igreja perseveravam no sofrimento, nas perseguições e se mantinham fiéis. Tanto é que os próprios apóstolos morreram e não negaram a fé. Não negaram aquilo que o Senhor tinha feito por eles, ensinado por eles. Eles não poderiam negar aquilo que eles tinham visto, testemunhado do próprio Cristo. Ele faz o elogio que não suportavam homens maus. Eles não suportavam os falsos pastores e os falsos profetas, os mentirosos. Essa igreja é uma igreja totalmente alicerçada na doutrina dos apóstolos, uma igreja que surgiu totalmente sem nenhum tipo de mistura. Eles combatiam todo tipo de falso profeta que surgia no meio dessa igreja. Então essa igreja era uma igreja que tinha doutrina. Essa igreja é uma igreja extremamente doutrinada. Ele fala também, elogiando, que não suportava a obra dos nicolaítas. Essa igreja, elas não permitiam as falsas doutrinas, as heresias, novas doutrinas que surgiam através dos nicolaítas, que era um grupo de pessoas de Nicolau que ensinavam algumas heresias a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a respeito da doutrina da Trindade e muitas outras. Não vou abrir sobre os nicolaítas agora para não sair fora e o vídeo não ficar muito grande, mas ele faz esses elogios a essa igreja também. A igreja de Éfeso era uma importante cidade da província romana da Ásia, o que fazia da cidade uma atração mundial, e era famosa também pelo templo de Diana, a denominada deusa da fertilidade. Deusa Diana dos Efésios. Ela era adorada como um deus pagão, uma deusa pagã. Paulo fundou uma igreja cristã em Éfeso e João viveu ali algum tempo. A carta de Cristo dirigida à igreja de Éfeso representava a mensagem que ele tinha para o primeiro período da igreja, que vai do período 31 ao período 100. É o período da igreja de Éfeso, a igreja literal, a igreja presencial ali naquele momento, tá ok? Vou botar para você também o slide do teatro, ou o templo onde gritavam a idolatria, gritavam com idolatria, eles idolatravam a deusa Diana ou Artemis, como você preferir, a Diana dos Efésios. Nessa imagem que você está vendo aí agora, é uma parte do templo que ainda existe hoje e cabia por volta de 25 mil pessoas. E essas pessoas gritavam o nome dessa deusa Diana. Nós vamos ver que na nossa cultura popular, nos dias de hoje, nós utilizamos ainda de uma forma subliminar, idolatrando uma certa forma de idolatria a essa deusa Diana ou Artemis. Nós vamos ver nos próximos slides, eu colocarei para vocês aí. Sobre a idolatria nessa cidade. Éfeso era uma cidade que abraçava a idolatria e o ocultismo. Nela estava erigida uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Artemis. Este magnífico templo, a idolatria, era o orgulho da cidade, através do qual muitos se enriqueciam.
vendendo suas imagens, fazendo dessa atividade uma fonte de renda e de trabalho. Você pode checar depois Atos 19, 25. Ela cita isso aí. É interessante notar também como a idolatria tem sempre origem irreal e obscura. No caso dos Efésios, acreditavam que a imagem da deusa Diana havia caído do céu. Leia depois Atos 19, 35. Isto era o suficiente para convencer a multidão que naquela pedra havia um poder sobrenatural. Infelizmente, em nossa pátria brasileira, a situação não é diferente. Você vai entender porque eu estou falando na nossa pátria brasileira. Segue aí a imagem, né, da escultura da deusa Artemis, uma deusa grega, né, ou Diana dos Efésios, como era conhecido entre os romanos. Divindade responsável pelas atividades da caça. Ela é representada como uma imagem lunar, isca e selvagem, constantemente seguida de perto por feras selvagens, especialmente também por cães ou leões. Ela traz sempre consigo, no abrigo de suas mãos, um arco dourado, nos ombros um coldre de setas e pode ser vista trajando uma túnica de tamanho curto. Você já deve ter visto essa imagem. Em nossos dias, amados, essa imagem que eu estou colocando para você, por exemplo, da Estátua da Liberdade. Já que a gente está falando de simbolismo e que a cultura não morreu nos nossos dias, que ainda existe essa cultura, essa idolatria, a Estátua da Liberdade que está localizada em Nova York, conforme você está vendo na imagem. Como você deve saber, foi um presente da França aos Estados Unidos em comemoração ao centenário da assinatura da Declaração da Independência. A estátua foi produzida pelo escultor francês, que também é maçom, Frederic Auguste Bartholdi. Trata-se de uma versão maçônica de Marianne, senhora da maçonaria. Essa outra imagem que você está vendo, na nota de R$50, essa imagem que você vê é da deusa Semíramis, né? Homenageada na cela de todas as notas de reais e na moeda principalmente de R$1. Eles acreditam que desta forma nós estamos adorando a sua deusa pagã. Por isso, pois todos nós, né, seguramos diariamente esse dinheiro. Por você estar segurando esse dinheiro, ou estar no dinheiro brasileiro, eles acreditam que é uma certa forma da gente estar idolatrando essa imagem. Isso não é verdade, né, amados? É uma intenção deles. Você vê que realmente existe a imagem dessa deusa no nosso dinheiro, né? Outra questão importante nesse slide que eu estou colocando é o que a gente chama de arquétipo. Arquétipo da deusa nos filmes. Alguns filmes demonstram a imagem ou figuras de alguns deuses gregos, né? Algumas imagens idólatras, e você não sabe. Por exemplo, o que é um arquétipo? É modelo ou padrão passível de ser reproduzido em objetos semelhantes. Essa imagem que você está vendo é do filme... São 2 filmes, né? Que agora me deu branco, eu esqueci o nome desses filmes aí. Mas você pode ver que são arquétipos da deusa, né? Deus da caça, do fogo, né? Ela usa um simbolismo oculto por trás disso, né? Depois eu vou colocar aqui para você o nome desses filmes aí que me deu branco, tá ok? A palavra Éfeso significa desejável, já falei sobre isso. Essa palavra descreve o caráter e as condições espiritual da igreja cristã em sua primeira etapa. Por muitas razões, era a igreja apostólica desejável aos olhos de Deus. A igreja que Deus escolheu por ser uma igreja desejável. Um parênteses aqui, essa igreja, irmãos, foi a igreja que mais cresceu e mais pregou o evangelho. O evangelho chegou até nós graças a essa igreja aí. Essa igreja era uma igreja pequena, muito pequena, simples, mas era uma igreja que não faltava os dons, não faltava o poder do Espírito Santo. Então essa igreja é uma igreja pequena, porém expandiu o evangelho em todas as nações naquela época. O que nós podemos tirar de lição é que nem toda igreja grande, numericamente, faz a diferença. Talvez uma igreja pequena, cheia do Espírito Santo, é a igreja que cumpre com a vontade do Senhor, né?
A igreja que existe muitos membros, nem sempre é muito assistida, nem sempre cria discípulos. E existe diferença entre membro e discípulo. Uma igreja menor tem uma condição maior de ensinar e de preparar os seus cristãos através do discipulado. Não quero dizer que uma igreja muito grande não possa. Porém, o que a gente tem visto hoje em dia, igrejas grandes com apenas um líder apenas, discipulando, é impossível, né? Existem pastores que nem conhecem suas ovelhas. Existem membros que se batizam e o pastor não conhece, batizou e não lembra daquela ovelha mais, né? Aqui não acontecia isso. Essa igreja era pequena, porém, onde ela passava, ela fazia discípulo, ela ia se expandindo e ia crescendo. Ela foi fundada diretamente por Cristo através do apóstolo Paulo. Era totalmente fiel aos princípios fundamentais da doutrina de Cristo, possuía o poder sem limite do Espírito Santo. Deus deu o mais poderoso testemunho em favor de Jesus através da morte dos apóstolos. Suas obras missionárias foram inigualáveis. 30 anos, irmãos, foi o tempo em que os apóstolos pregavam o evangelho de Jesus por várias partes do mundo. Temos uma pequena divergência, alguns dizem de 30 a 40. Então, eu não deixaria 30 anos, nem 40 anos. Eu vou botar que essa igreja, ela pregou o evangelho entre 30 a 40 anos. Nesse período foi a pregação do evangelho através dos apóstolos e foi o momento onde a igreja cresceu muito. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Vamos iniciar aqui a leitura. Versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós vemos na primeira aula que a Bíblia explica a Bíblia. Então, ou seja, 7 estrelas aqui significa o quê? Vamos ver se você assistiu a primeira aula. O que significa as 7 estrelas? Vou dar uma cola. As 7 estrelas significa anjos, 7 anjos, mensageiros ou emissários das 7 igrejas. Algumas pessoas acreditam que eram anjos literais, seres espirituais. Nós acreditamos que 7 anjos eram os líderes, os pastores, os bispos, os responsáveis por essas igrejas, como nossos pastores em nossas igrejas. 7 candeeiros, irmãos. O que significa 7 candeeiros? Também está na primeira aula, na introdução. Se você está pulando o vídeo, assista a primeira aula. 7 candeeiros significa 7 igrejas. Jesus faz menção sobre ele mesmo como sendo o autor das mensagens que o seu apóstolo João escreveu. Apocalipse, versículo 2, leitura: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem apóstolos e não o são, e o achastes mentiroso. Vou ler de novo, irmãos. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e o achaste mentiroso. Eu sei as tuas obras. Jesus, nada para Deus fica oculto. Deus conhecia as obras daquela igreja. Jesus então elogia essa igreja e aos seus seguidores. É um incentivo para se apegar às boas obras e renunciar às más. Nada passa despercebido por ele. Ainda na vida dos apóstolos, começaram a se manifestar os maus dentro da igreja. Por exemplo, Ananias e sua esposa Safira foram os primeiros que, de alguma maneira, queriam mudar os ensinos de Jesus. Mas houve muitos deles, irmãos. Porém, Jesus aprovava a perseverança dos que criam em seu nome a manter as leis e os ensinos puros dos retos. Aquele cita aqui, Safira, Ananias e Safira, é aquela história que nós vemos do terreno que, quando os discípulos, vendiam, os seguidores de Jesus seguiam seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos para que não faltasse alimento, não faltasse nada para nenhum cristão naquela época. Então, Ananias e Safira venderam o terreno e mentiram para o Espírito Santo, para Pedro, dizendo que tinha vendido o terreno por um valor e eles tinham, na verdade, vendido por outro. Ou seja, eles venderam por um valor e guardaram, reteram para si
um pedaço daquela venda. E aí não entregaram o valor total aos pés dos apóstolos. E aí eles pecaram contra o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que eles foram funilados, eles morreram. Irmãos, um detalhe importante aqui. Nós achamos que o Senhor, que a graça do Senhor, que o período que vivemos, nós estamos apenas abaixo da graça. Isso é verdade. Nós só esquecemos que Deus ainda é justo, que Deus é amor e justiça. Está um exemplo claro que Deus ainda pode trabalhar dessa forma nos dias de hoje. Né? O exemplo de Ananias e Safira está aí, explicitamente. Mentiram para o Espírito Santo, pagaram com a própria vida. A palavra de Deus fala que há perdão para quem peca contra o Pai e contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Né? Pode ser que Deus não haja dessa forma hoje, como foi do dia de Ananias. Por quê? Porque naquela época era extremamente necessário que essas coisas aconteciam imediatamente por conta do testemunho e o crescimento da igreja, para que as pessoas não brincassem. A diferença hoje é que as pessoas brincam contra o Espírito Santo e não morrem como morriam no início da igreja. Não morrem a primeira morte, né? Não morrem em corpo, mas morre eternamente. Porque pecar contra o Espírito Santo de Deus, você, embora fique vivo aqui nessa terra, você já está condenado a ficar longe de Deus por resto da eternidade, que a gente chama de inferno, que será inaugurado nessa segunda vinda. Então, é muito sério, irmãos. É muito sério. E aqui tem um exemplo claro que Deus ainda age assim. Deus é amor e Deus é justiça. Qual foi o pecado de Ananias e Safira? Contando um pouquinho mais sobre isso. Mentiram ao Senhor. Eles venderam um terreno e afirmaram que ofertaram o valor total da venda para ajudar os irmãos pobres. Eles queriam parecer pessoas generosas. Mas, ao mesmo tempo, queriam ficar com uma parte do dinheiro. Decidiram mentir, dizendo que sua oferta foi o valor integral da venda do terreno. Você pode depois ler aí Atos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 3 e o 4. Disse então Pedro a Ananias: por que enche Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retiveste para ti o preço da herança? Foi o que Pedro falou para ele. Ou seja, Pedro fala que Ananias deu legalidade e deixou Satanás encher o seu coração de orgulho. Lembra quando o Senhor fala para que o dinheiro se torne um Deus? Ele chama até o dinheiro de mamon. Não pode servir a dois senhores, ou você há de amar um e desprezar outro. É isso que Jesus está falando. O dinheiro ele se torna um Deus, amados irmãos. O dinheiro é perigoso. O dinheiro é bom no bolso, mas é um perigo no coração. Deixou o dinheiro crescer, subir, ele se torna um Deus, ele vai afastar você de Deus. Por isso o apóstolo Paulo muitas vezes disse que ele sabia viver com abundância, com pouco, com abundância, ele sabia viver com muito, um período de abundância e com escassez. Assim é a vida do cristão. Mas existe uma teologia aí hoje da prosperidade que diz que você tem que viver rico. Que o cristão que não é próspero, que não tem bens, não tem dinheiro, não é cristão, é amaldiçoado. Não vou nem citar o nome de alguns pastores aí da prosperidade. Mas nós sabemos que tem pastores aí que recebem 250 mil por mês de salário. Existe um pastor aqui no Brasil que ele está entre os 10 maiores pastores mais ricos do mundo. Tem pastores aí que chegam a receber mais de 1 milhão de salário. Onde está a palavra de Deus, irmão? Se ela diz que não devemos ajuntar tesouro sobre a terra, que o dinheiro é um Deus, que a nossa dependência está apenas no Senhor, para não levar nem alforje, não levar alimento, sandália, nada. Se for ir, vá apenas que o Senhor vai alimentá-lo. Então nós vemos muita incoerência hoje, amados irmãos. E vemos uma diferença absurda. O pastoreio tem virado uma profissão. Não era para ser. Pastoreio não é profissão. É chamado. É chamado. Não é profissão. Embora a palavra diz que digno é o trabalhador do seu sustento. Não tirar, né, da boca do boi ali, Paulo ele fala, o boi que debulha. Ou seja, se o homem de Deus ou servo, e aí eu vou dizer não só pastor, mas todos os líderes, porque você não vê a palavra no singular, mas sim no plural, líderes. No Novo Testamento não existe a palavra singular. O singular que você vê referindo a pastor
é apenas em João capítulo 10, onde fala do próprio Jesus Cristo. Os demais textos estão todos no singular, no plural. Líderes deveriam todos receber sustento da igreja, desde que sejam integrais e trabalhem na obra de Deus integralmente. Visite os órfãos, as viúvas, ok? Não é o que nós vemos hoje nos pastores de púlpito, que ficam apenas nas suas igrejas pregando de manhã no domingo e à noite. Não visitam igrejas, não trabalham, não vão a campo, não visitam moradores de rua. Não. Então esse pastor, ele transformou seu chamado em profissão. E não é isso que a Bíblia diz. Profissão. Chamado de Deus, pastoreio, como qualquer outro chamado, é para servir a Deus sem sustento. Só recebe sustento aquele que é totalmente integrado a servir a Deus, a obra, fazendo a obra. Ok? Pulando um pouquinho. Versículo 3, amados irmãos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Olha só, eu comentei com vocês no primeiro capítulo de Apocalipse. Eu fiz um parêntese e falei um pouquinho sobre o sofrimento cristão, né? Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Essa igreja sofreu demais. Perseguição, quem lê história bíblica, estuda a igreja de Éfeso, vê que é uma igreja que sofreu muito, irmãos. Eu gostaria de colocar para vocês o vídeo da morte dos apóstolos. Foi morte de cruz. Foi horrível. Os mártires que vieram após, mortes horríveis. Perseguição, sofrimento. Isso é cristianismo, carregar a cruz de Cristo. O cristianismo não é isso que nós vemos hoje, com essa mistura de que tudo vai bem, que tudo tá bom. Irmãos, uma coisa eu vou dizer para vocês. Se a sua vida cristã tá tudo muito bom, muito bem, sem perseguição, tem alguma coisa errada na sua vida, porque a perseguição faz parte da vida cristã. Pode ser que não seja perseguição de morte, mas a perseguição espiritual vai vir. Portas vão ser fechadas, empregos vão ser perdidos, casamentos vão ser desfeitos, até o casamento. Pode acontecer, irmãos. Não era para acontecer, mas pode acontecer. Não é só bênção. Perseguição religiosa, disputa religiosa, ministérios que acabam, que são perseguidos até dentro da instituição, pode acontecer. Por quê? Porque existem nicolaítas, falsos profetas dentro das igrejas. E eles abafam o seu ministério. Aqui você vê um exemplo disso. Perseverar por causa do meu nome, sofrer por conta do meu nome. A igreja apostólica foi muito perseguida pelos judeus, principalmente, e pelos romanos. Nero incendiou Roma em 19 de julho de 64, ano 64, e os historiadores falam com indignação da crueldade de Nero para com os cristãos, incessantemente perseguidos. A perseguição implacável durou 4 anos até a morte de Nero. Nós vamos ver o que Nero fez aqui com os cristãos, ao ponto que ele chegou. Embora perseguidos nessa época, os cristãos eram pacientes, conformados, pois sabiam de quem eles criam, em quem eles criam. Outro elogio de Jesus diz respeito ao trabalho missionário de sua igreja. O trabalho missionário do período de Éfeso foi o mais grandioso de toda a história da igreja. Os apóstolos percorreram os 4 cantos do mundo para pregar o evangelho. Perseguição da igreja primitiva em Éfeso. A primeira perseguição contra a igreja de Éfeso deu-se no ano 67 d.C., sob o domínio do imperador Nero, o 6º imperador de Roma, durante os 5 primeiros anos de seu reinado. O monarca agiu de forma tolerante. No início ele foi tolerante. Depois, porém, deu vazão às mais atrozes barbaridades, entre outros caprichos diabólicos. Ordenou que a cidade de Roma fosse incendiada, enquanto a cidade imperial ardia em chamas, subiu ao monte de Mecenas, a fim de tocar lira, entoar cântico de incêndio de Troia, e fez questão de declarar abertamente
que desejava a ruína de todas as coisas antes de sua morte. Ele era muito doido, esse imperador, Nero. Além do grande edifício do circo, pois muitos palácios e casas foram destruídos, milhares de pessoas pereceram nas chamas. Outros tantos foram sufocados pela fumaça e sepultados sobre as ruínas. E adivinha quem pagou a conta, amados? Adivinha quem foi colocada a culpa disso tudo? Os cristãos. A culpa foi do cristão, foram dos cristãos. Quando Nero percebeu que a sua conduta era intensamente censurada, inclusive alguns outros romanos censuravam, até os próprios romanos censuraram o que ele fez, e que ele tinha se tornado um objeto de profundo ódio, decidiu culpar os cristãos pelo incêndio voraz. Assim, além de livrar-se, aproveitou para regalar-se com as novas crueldades. Foi esta a causa da primeira perseguição. As brutalidades cometidas contra os cristãos eram tais que até os próprios romanos foram movidos pela compaixão. Nero desenvolveu requintes para suas crueldades. Ele inventou castigos que só as mais infernal imaginações poderiam conceder. Olha esse slide aí, como era feito alguma das perseguições, alguma das brutalidades que Nero fez. Eles jogavam os cristãos nas arenas, servindo de alimento e de espetáculo para as pessoas. Enquanto os leões comiam os cristãos, lembra lá no começo que existia as arenas? Inclusive essa arena ainda está na Itália até hoje, o Coliseu. Lá era onde os cristãos eram jogados, onde perto ali do Palácio de São Pedro, ali na Itália, aquele Coliseu que ainda existe, era ali, onde as pessoas até hoje vão lá visitar. Ali, irmãos, eram jogados os cristãos nas covas dos leões para ser mortos, servindo de espetáculo enquanto as pessoas batiam palma. Era um espetáculo. Nessa outra imagem você pode ver como que era. Era mais ou menos assim que acontecia. Outros, com as vestes encharcadas de cera inflamável, a imagem da direita aí, foram atados aos postes de seu jardim particular, onde lhes atearam fogo para que acendessem ou ardessem como tochas de iluminação. A perseguição generalizou-se por todo o Império Romano. Contudo, o espírito do cristianismo só aumentava. E você está achando que você está sendo perseguido, irmão? Olha a perseguição que os nossos primeiros irmãos no primeiro século passaram. Viraram tochas humanas. Eram colocados nos postes e eram acesos à noite para servirem de tocha, para clarear a cidade. Era mais ou menos o que você está vendo na imagem à direita aí, ó. Os irmãos eram colocavam fogo, irmãos. Essa era a perseguição aos nossos primeiros irmãos. E graças aos nossos primeiros irmãos, nós temos a liberdade hoje de ter a palavra de Deus, a Bíblia em nossas mãos, liberdade de pregar o Evangelho, e não fazemos. Por isso você vai ver na última aula, a 7ª igreja, o porquê que nós não fazemos. Como a nossa igreja, a igreja de hoje, contemporânea, ela é chamada pelo próprio Deus. Como que Deus exorta essa última igreja. Nós iremos ver na última aula. Período dos imperadores Nero e Domiciano. Nero foi do ano 54 ao ano 68 e Domiciano do ano 81 ao 96. Só para você se situar nas datas aí. Nessa outra imagem, irmãos, eu quis trazer algumas que se encaixar para nós agora no momento profético. Nós falamos do período histórico, o momento histórico da igreja. Agora, daqui para frente, eu falaria um pouquinho sobre o período profético, atual. Para que serve a história da igreja de Éfeso para nós, igreja contemporânea? Nessa imagem que você está vendo, perseguição nos nossos dias. Crianças em jaula prestes a serem mortas, cristãos degolados pelo Islã, mas não negam Jesus Cristo. Você deve ter visto nas redes, nas mídias, grandes mídias, que o Estado Islâmico decapita, afoga, coloca criança, irmãos, e bota um fogo. Olha que imagem. Olha que imagem horrível. Nos nossos dias, irmãos. Perseguição. Nossos irmãos cristãos ainda morrem. São perseguidos em pregar o Evangelho.
E aí a pergunta desse slide, leia com bastante atenção e faça essa pergunta dentro do seu coração. Você ama realmente o Deus que serve? Você estaria preparado para estar naquela jaula ou até mesmo sendo degolado por amor ao seu Deus? Você estaria preparado por passar perseguição, fome, sede? Ou é suficiente estar sentado na sua sala assistindo Netflix, televisão? Nessa quarentena, o que você tem feito? Quantas mensagens você tem mandado para os seus familiares, para os seus irmãos, para a sua igreja? Seu vizinho, que talvez esteja passando necessidade, o que você tem feito, amado irmão? Vai ficar sentado aí assistindo Netflix, essas redes que estão poluindo a cabeça dos crentes, novela, né? Ou será que você está cumprindo com o seu ministério? É triste, amados, é triste, mas isso faz a gente repensar o que é ser cristão. Qual é o cristianismo que nós estamos vivendo? O evangelho genuíno de Jesus Cristo? A doutrina dos apóstolos, de Daquê? Ou o nosso próprio evangelho da graça corrompida, que nós só olhamos para o nosso próprio umbigo? Vamos repensar nisso aí. Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus, em seu amor, repreende seu povo sempre que necessário. Opa! Jesus repreende quem ele ama. Exorta quem ele ama. Opa! Aqui Jesus glorificado está exortando a sua igreja. O Jesus que nós vemos nas nossas igrejas contemporâneas não exorta. Muito raro. Mas aqui nós vemos o próprio Cristo exortando a sua igreja. Opa! Volta ao teu primeiro amor. A gloriosa igreja, que em apenas 30 anos evangelizou o mundo, é, por fim, acusada da perda do primeiro amor. Não é o caso que a igreja não amasse mais a Deus, a Jesus, a sua verdade, mas já não era aquele primeiro amor. Um exemplo clássico disso é quando nós nos convertemos. Eu me converti há 20 anos atrás, mais ou menos, né? O primeiro amor. Você quer evangelizar, quer falar do amor de Cristo para todo mundo, você fica naquela alegria, né? E aí, com o tempo, a maldade que você vai vendo, você vai esfriando, e você se torna um crente frio, sem amor com ninguém. Você já não pratica mais as primeiras obras. As primeiras obras, o amor aqui, deixou o primeiro amor. Não ama mais a Deus. Não se constrange mais com os seus pecados. Não se alegra com a visitação do Espírito Santo. É simplesmente um crente que não sente mais nada. Um crente que está simplesmente morto. Essa é aquilo que Jesus fala que tem contra essa igreja de Éfeso e tem contra nós. Serve totalmente para nós. A discussão de assuntos sobre doutrinas sem importância ocupou o tempo que devia ser usado para pregar o evangelho. Foi nessa hora crítica da igreja que João foi isolado na ilha de Patmos e que quase todos os outros apóstolos também já estavam mortos. E até os nossos dias, o cristianismo sente falta do primeiro amor, do primeiro entusiasmo da história, e a história ainda se repete. Quantos cristãos aceitam o evangelho com fervor e entusiasmo, para depois, com o correr do tempo, esfriarem e se deixarem levar pelo desânimo? Jesus nos chama de volta, amados. Nos chama para a beleza do primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor, amados. Deus quer servos dedicados, que não desistem. Jesus falou da importância da perseverança diante da perseguição. Observando que perseguições causam o esfriamento de muitos, devemos perseverar na oração, na doutrina verdadeira, nas boas obras, na graça e em Deus. Na sua perseverança, os efésios suportaram provas e não se desanimaram. Desanimando em fazer a obra de Deus? Olhe nossos irmãos da igreja primitiva, amados. Está desanimado? Sem vontade alguma de servir a Deus, de servir ao próximo,
se tornou um desigrejado, não vai mais na igreja, né? Nós temos, irmãos, que voltar ao nosso primeiro amor. Temos que ter a perseverança na fé, perseverar, até mesmo no sofrimento, perseverar. Tão somente as pessoas que precisam serão alcançadas. É através da nossa vida, da minha, da sua. O mundo carece do amor de Cristo e a incumbência de pregar e de levar o evangelho é da igreja de Cristo, é de nós. Vamos ser como a igreja de Éfeso? Pregar com amor? Perseverar nas perseguições? É isso que Deus quer de nós. Apocalipse, versículo 5. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Epa! Isso não serve para mim não, né? Serve, amados. Isso serve para mim e serve para você. É com você mesmo que Deus está falando. Essa é uma admoestação e uma advertência do próprio Deus. Deus não estava alheio à gravidade do perigo. Deus sabia que tudo ia acontecer, que eles iam ser perseguidos, que iam ser mortos. Deus não estava alheio, ele sabia. E Deus sabe que nós também passaríamos pelas mesmas coisas. E Deus apela para que todo cristão faça 3 coisas. Primeira, lembrar-se do momento ou circunstância que o fez se separar das verdades bíblicas. Opa, o que fez você se afastar do evangelho? Micuinha, aqueles bate-papo de corredores, falso testemunho de algum irmão, falsa doutrina, alguma coisa que estão ensinando errado para você, a maldade que você vê no mundo, inclusive a apostasia da igreja. É isso que tem afastado você do evangelho? Mas Jesus está dizendo o seguinte: olhem para Jesus. Ele é o único perfeito. Não existe nenhum perfeito. Nenhuma igreja foi perfeita. Nenhuma igreja é perfeita. Nenhum ser humano é perfeito. Eu sou pecador, continuo sendo pecador. Assim como você. Isso não pode ser motivo, nem as demais pessoas podem ser motivo de se apostatar da fé, abandonar a fé. Ah, mas fulano de tal ainda está em pecado, fulano de tal faz isso, olha só, aquele crente faz isso, faz aquilo. Não é motivo. Todos nós somos pecadores, continuaremos a ser pecadores. Nós devemos olhar para Jesus Cristo, consumador da nossa fé. Será que você desviou olhando o irmão? Segundo, arrepender. Sem arrependimento, irmão, é impossível. Se nós não olharmos para os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, não nos arrepender, não há regeneração. Deus não pode trabalhar na vida de uma pessoa que não se arrepende. Então, arrepender, confessar os pecados. E terceiro, praticar as primeiras obras de fé e fervor. Deixa eu deixar uma coisa aqui clara para você. Obras não traz salvação. A nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mediante a fé somos salvos. É graça imerecida, é o presente ganho. Não é por obras, não é porque você faz para ajudar o próximo que você vai ser salvo. É a obra a qual ele está dizendo é fruto de uma fé salvística. Ok? Entendeu? Não é pelas obras, é mediante a fé no Cristo. Salvação é imerecido, presente e merecido. É pela fé em Jesus como único Senhor Salvador. Não há outro caminho. Ok? Então, mesmo que você seja uma pessoa caridosa, faça caridade, dê uma cesta básica para um irmão, vá nas ruas e tal, etc., não é isso que levará você a ser salvo. Salvação, essa obra que Deus está falando aqui, é uma obra que é fruto de uma pessoa já salva. Porque também a fé sem obras, ela é morta. Tiago vai nos ensinar isso.
Então, um salvo tem automaticamente obras. Se você não tem obra, meu amado, e se acha salvo, pensa muito bem se realmente você é salvo. Tem alguma coisa errada na sua vida. Porque crente salvo produz frutos. E obras também são frutos. Ok? Se a igreja não voltasse às primeiras obras, o candeeiro seria retirado. Isso significa que Jesus privaria a igreja da luz e das bênçãos do evangelho para confiá-las a outras mãos. Então, se você não quer servir a Deus, Deus vai usar outro, amado. Se você não quer ouvir o seu chamado, Deus vai dar para outro. Se Deus manda você fazer algo e você não faz, Deus levanta outro. Entendeu? É assim que funciona. Nós não somos como se diz, para Deus, né? Você não é ao nível de importância de que Deus insiste com você, não. Uma hora Deus ele para de insistir com você. Tira realmente a sua presença de você. E a obra dele não para. O que ele chamou para você para fazer e você não fez, ele vai chamar outro. É isso que ele está falando aqui. Tirar o candeeiro. E a igreja que anda também no evangelho, que não é o verdadeiro, não tem a presença do Cristo. Como não tem a presença do Cristo no meio dela? É uma igreja, é um templo, mas é um clube. Não tem a presença de Deus, não há manifestação do Espírito Santo, não há milagre, não há cura, não há conversão, não há batismo, nada. Apenas um clube. Por quê? Jesus tirou a presença dele daquela igreja, tirou seu espírito daquela igreja. Por que ele tirou? Porque não voltou ao primeiro amor, não voltou às primeiras obras, não voltou ao evangelho verdadeiro, está permitindo falsos profetas e falsos mestres no meio dela, nicolaítas aqui, doutrinas erradas, ok? Então Jesus tira. Como cristãos, devemos verificar se estamos ou não sob a influência do primeiro amor. A indiferença é a pior coisa na vida espiritual. A proposta de Jesus é a transformação de vida. Versículo 6. Tens, porém, a teu favor... Opa, agora todo mundo vai gostar. Que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus odiava a obra dos nicolaítas. E a igreja de Éfeso tinha isso a favor. Eles também não permitiam. Os nicolaítas faziam parte de uma seita fundada por Nicolau da Antioquia. Se diziam cristãos, olha, pareciam com cristãos, se achavam cristãos, mas consideravam normal o adultério. Opa! Olha só a doutrina de Nicolau na igreja. Achar que adultério é normal. Um casa separa, outro casa separa, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Doutrina de Nicolau. Olha só. Olha o que Jesus disse para essa igreja. Eu vou tirar meu espírito dessa igreja. Ou você volta às primeiras obras, ao meu evangelho verdadeiro, ou eu tiro. Vocês diziam cristão, mas consideravam normal o adultério e outras práticas odiadas por Deus. Não é só adultério. Só o fato de não pregar contra o pecado já é uma obra de Nicolau. E Deus abomina isso. Eles achavam que a fé em Jesus os liberava da obediência aos 10 mandamentos. Ou seja, outra obra de Nicolau. Se você acha que você está no período da graça, nova aliança, que você não deve observar a lei, os 10 mandamentos, obra de Nicolau também. Não obedecer pai e mãe, obra de Nicolau. Eu tiro meu espírito. Matar ou não assassinar, né? Pessoa assassinar, porque matar em proteção da sua família, a Bíblia respalda, proteção da sua família. Se ela oferecer resistência à sua família, isso aí é outro estudo. Mas matar, roubar. Não tereis outros deuses perante mim. 10 mandamentos, idolatria, ídolos. E ídolo aqui não é só imagem, ídolo é tudo aquilo que substitui Deus no seu coração. Já falei do dinheiro. Deus, eu tiro o meu espírito. Você ama mais o seu marido do que a Deus. Idolatria,
ao seu marido, eu tiro a presença. Eu amo mais a minha esposa, eu amo mais o meu namorado, eu amo mais o meu filho do que eu amo os mandamentos de Deus, obra de Nicolau. Eu tiro o meu espírito, não há operação do Espírito Santo, não há transformação. Ok? Então Deus faz essa advertência. Cristo sempre se preocupava em não apenas apontar os erros. Ele nem sempre fez só apontamento de dedo ou dos erros. Ele nem sempre julgou. Ele também fez alguns elogios. Mas em oferecer a cura. Quando ele está repreendendo, é porque ele está oferecendo a cura. Ele dá oportunidade, ele dá chance para que a pessoa venha se resolver com Deus, né? Um exemplo dos nossos dias de hoje, a teologia do liberalismo. Tudo é liberado. O liberalismo é um mal que está no seio da igreja. Nós temos dentro das nossas igrejas um cristão que pensa de uma forma, outro de... Ou seja, um exemplo, um acredita que Jesus vai voltar antes da tribulação, outros que depois da tribulação, uns acreditam que Deus é único, não triuno, nega assim dessa forma, negando a trindade, está negando o próprio Deus, né? Existem várias outras formas, teologia aberta, dizendo que Deus não conhece o futuro, que o futuro está aberto, a teologia universalista, que diz que todos vão ser salvos, até o próprio Satanás, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, pegar, beber, fumar, o que eu quiser, porque eu já estou salvo, utilizando a interpretação de predestinação de forma errada, né? O liberalismo, cada um de forma liberal, vou para o clube, vou para a balada e beleza. Liberalismo. Deus não opera, né, nessas questões. Né? Isso aí é um desviado do primeiro amor, das primeiras obras, do verdadeiro evangelho. É um evangelho misturado. E aí Deus faz essa repreensão. Apocalipse 7, capítulo 2, versículo 7. Acompanha comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos aqui é uma advertência para todos. Mas vencer o quê? O que há para ser vencido? O pecado. A promessa ao vencedor é bem clara. Participação da árvore da vida que está no paraíso de Deus. 2 pessoas apenas da família humana, Adão e Eva, provaram da árvore da vida, quando ainda em estado de inocência e pureza. O impedimento do acesso à árvore da vida foi uma das maiores perdas do homem, mas Jesus assegura devolver essa bênção ao seu vencedor. Como? Como? Ouvindo, crendo, sendo justificado através da fé no Cristo Jesus. Então nós poderemos aqui vencer e comer da árvore da vida. Voltar ao paraíso, voltar aos braços do Pai. É a promessa que ele faz aqui. Até então, Adão e Eva, antes da queda, participavam disso, comiam da árvore da vida. Após a queda, nenhum ser humano mais pôde. Após a queda, o plano salvífico de Deus foi através de seu Filho Jesus. Então, todo aquele que está debaixo da graça de Cristo tem a promessa de que voltará a comer da árvore da vida, que é os céus, a presença de Deus eternamente. Lição da igreja para nossos dias, profeticamente. O que essa igreja nos ensina? Qual a mensagem de Deus para todos nós? Vamos lá. Primeiro, que somos um povo doente espiritualmente. Todo ser humano, quando nasce morto espiritualmente. Já nasce longe de Deus, condenado à eternidade sem Deus. Entre parênteses, inferno. Podemos mudar, voltar ao primeiro amor, ao princípio do evangelho. Isso que nós aprendemos. Nós temos a oportunidade, o livre-arbítrio, de buscar a Deus e voltar ao verdadeiro evangelho. Fazendo escolhas, observando onde é pregado o evangelho verdadeiro e onde não é pregado. Geralmente, irmãos, onde a palavra de Deus é pregada de forma genuína, não vai existir multidões. É um pequeno grupo. A igreja de Éfeso era pequena.
O pequeno número de irmãos fiéis são capazes de pregar o evangelho e expandir os discípulos na face da terra, não criar membro. O evangelho que não é genuíno não cria discípulo, cria membro de igreja. Ok? Guardou isso? Terceiro, está nos dizendo que podemos avançar nos lembrando das coisas que Deus fez em nossa vida no passado. Quando você olha para a vida perdida que você tinha lá atrás, agradeça a Deus, que foi Ele que te salvou, Ele que te escolheu antes da fundação do mundo. Não foi você que aceitou. A sua participação foi apenas obedecer e escutar a voz de Deus. Mas lembra do que Deus está dizendo. Podemos avançar lembrando das coisas que Deus fez em nossa vida. Outra questão também importante aqui é de lembrar as maravilhas, as bênçãos que você já recebeu de Deus. Quando você está num momento de tristeza, afastado da presença de Deus, lembra de tudo que Deus fez por você? Aquela porta que Ele abriu, aquele milagre que Ele fez na saúde. Lembra das coisas boas que Deus fez através da sua vida, na sua vida. Trazer à memória coisas que te traz esperança. Esse é o ensinamento também, o terceiro ensinamento. Quarto, que podemos fazer as primeiras obras e, consequentemente, experimentar das maravilhas que já tínhamos presenciado. Ou seja, quando você lembra das coisas que você fez lá no futuro, da sua conversão, daquele fogo que você tinha, automaticamente você é impulsionado a querer fazê-las novamente. E automaticamente Deus te abraça e te abençoa novamente. Nós chamamos isso de avivamento, ou reavivamento. Ok, amados? Fica aí para você essas orientações, esse ensinamento, uma aula muito edificante, com várias exortações, repreensões, mas muitas bênçãos e promessas para a nossa vida. E eu vejo você agora, no próximo domingo, onde nós falaremos da igreja, a terceira igreja, que é a igreja de Esmirna. Tá ok? Inscreve no canal, dê o joinha, ative o sinal aí de notificação para que você não perca essas aulas. Ok? Se você está assistindo essa aula e você perdeu as demais, procura nessa playlist aí que vai estar todas as 7 cartas aí, os 7 estudos do Apocalipse. Comenta também se você gostou, se você tem alguma dúvida, coloca escrito aí embaixo, tá bom? E que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Até a próxima.